E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, no final do capítulo 4, nós vamos ver a continuidade da história de Caim, que decide se afastar da presença do Senhor e agora vivendo na terra de Nod, ao leste do Jardim do Éden. E é nessa terra de Nod que a descendência de Caim vai crescer. E enquanto isso, Adão e Eva têm mais um filho. Um irmão mais novo agora de Caim, chamado Sete, nasce. E nós vamos ver as diferenças sobre a realidade desses dois irmãos. Então puxa uma cadeira e vem comigo, porque hoje no final desse capítulo 4 a gente vai continuar a falar de Bíblia. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica ao leste do Jardim do Éden. Quando o texto diz que Caim se retirou da presença do Senhor, não significa que Deus parou de existir para ele, mas que Caim passou a viver sem submissão, comunhão e dependência de Deus. Foi uma escolha de autonomia e rebeldia. Não quero mais não, quero viver por conta própria e ver no que dá. O problema é que esse ver no que dá gera um grande confronto e uma grande reflexão sobre o tema material versus espiritual, quando comparamos Caim e o seu novo irmão, conforme registra o versículo 25. Então Adão e sua mulher tiveram outro filho. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele o nome de Sete. Mais uma vez Caim se torna o irmão mais velho, porém agora sem contato com o seu novo irmão Sete. Caim, longe da sua terra natal, de seus pais e agora do seu irmão Sete, conquista coisas que confundem a cabeça de muitos. Como pode alguém longe de Deus ter uma mulher, filhos, riquezas e, no caso de Caim, agora até fundar uma cidade? E não para por aí, a sua descendência foi pioneira de músicos de lira e flauta, homens ferreiros que mexiam com minérios de ferro e bronze, produzindo objetos impactantes na época, além de ter homens de referências no trabalho com gado. E a impressão que se passa aqui é que Caim foi um homem que se deu bem na vida. Tinha tudo o que um homem precisa e teve uma descendência de destaque no desenvolvimento da humanidade. Mas espera aí, se com Caim foi assim, estando longe de Deus, a Bíblia então agora vai encher a bola de Sete, porque ele está em comunhão com Deus, está perto da sua família, perto de seus pais, que com certeza vão fazer de tudo para falar de Deus, as suas maravilhas, vão fazer de tudo para que Sete se torne alguém muito melhor, de obras melhores do que Caim e até mesmo do que Abel. E aí a gente chega no final do capítulo 4 e quando a gente lê o texto vai enfatizar que no tempo em que nasce Sete, nesse tempo começa a se invocar o nome do Senhor para o culto de adoração. E aí acaba o capítulo 4. Se a pessoa que estiver lendo não tiver noção do que ela está lendo, ela vai fechar a Bíblia e não vai abrir mais. Porque chega a ser injusto, aos nossos olhos naturais. Como pode isso? Caim está casando, está tendo filhos, está fundando cidade, está tendo uma descendência de destaque na agricultura, na manufatura com bronze e ferro, na utilização de flauta e lira, e nós, nesse momento, de uma forma inconsciente e descabível, chegamos até a achar que a vida de Caim está melhor. Chegamos até a criticar Deus, dizendo: olha, o Senhor errou aqui. Mas na verdade, sabe onde está o erro? Está nos nossos conceitos, nos nossos valores, nas nossas definições de uma vida melhor, nas nossas definições de um sucesso. Esse texto não está dizendo que Sete foi um miserável, não tinha nada, não. Ele com certeza foi próspero com o Senhor. Devia ter um bom gado, teve mulher, teve filhos, teve uma descendência de destaque, mas o destaque dele não está apontado para as conquistas terrenas, mas está apontado para as conquistas de nível celestial. A pergunta que esse texto traz para mim e para você nos dias de hoje é: o que realmente define uma vida
bem-sucedida. Onde está o sucesso, o êxito, em qual dessas situações é a melhor? Quando olhamos para a linhagem de Caim, nós vemos cidade, tecnologia, arte, música, pecuária, metalurgia, crescimento econômico e desenvolvimento humano. É uma lista impressionante e que aos nossos olhos parece sucesso. Já quando olhamos para a linhagem de Sete, não encontramos uma cidade fundada. Não encontramos instrumentos inventados. Não encontramos avanços tecnológicos. O que encontramos aqui é um marco de uma vida que decidiu que daqui para frente, o que mais importa não é o trabalho com gado, com música, com minérios, mas sim o nascimento de uma geração adoradora, o surgimento de um novo ramo na árvore genealógica de Adão, que adora o Pai em espírito e em verdade. A resposta do que realmente define uma vida bem-sucedida está na sequência da leitura da Bíblia. Se a gente para aqui, pode-se pensar que o mal vale a pena, que viver longe de Deus é mais benéfico, que as más obras dão mais resultados. Mas se a gente continua a leitura, entende que se o ímpio enriquece, é a graça de Deus derramada sobre vidas com obras não aprovadas, e depois compreendemos que o que prevalece é a justiça de Deus. O mal não ficará impune. Há um juízo de Deus tanto na terra como no céu. A continuação da história nos mostra que a descendência de Sete se destacava pelos seus muitos anos de vida. Depois vemos que essa descendência vai levar até Noé. E a história de Deus com Noé, que nós ainda vamos chegar nos próximos vídeos, revela que toda a descendência de Caim foi dizimada pelas águas do dilúvio. O que nós concluímos, meus amigos, é que olhando para o final do capítulo 4, parece que o mal venceu. Parece que ele vale a pena. E por vezes nas nossas vidas nós vamos olhar para as nossas tribulações e olhar para a vida de luxo e alegria que os ímpios vivem e vamos poder pensar que Deus é injusto. Mas a história continua e vamos perceber que a alegria dos maus é passageira e que as suas riquezas traça e ferrugem e corroem. Mas o que Deus tem preparado para os que o adoram é muito maior, é eterno, vai além do que nós podemos imaginar e pensar. Portanto, o que realmente define uma vida de sucesso é estar na presença do Senhor. Que o destaque das nossas vidas seja que quando o David chega em algum lugar, quando você chega em algum lugar, chegou ali naquele ambiente uma pessoa que adora ao Senhor, que glorifica ao Senhor com a tua vida, porque com Ele nós somos prósperos na terra, sim, porque dele é o ouro e a prata, mas o que definitivamente importa é que com ele nós temos a oportunidade de fazer parte de uma geração de adoradores. Na época em que nasceu Sete, o texto diz que naquela época começou-se a invocar o nome do Senhor, mas que eu e você possamos ter isso em nossos corações, que desde quando nós nascemos, na época em que nascemos, não começou-se, mas continuou-se a adorar e invocar o nome do Senhor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.